E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar, entre aspas, explicando o motivo de que no passado um homem se reproduziu com 4 seres de luz. Como muitos fazem, como muitos sabem, muito é dito na machosfera de que nós somos descendentes de seres poligâmicos, de que somente os mais destacados se reproduziram, de que por mapa genético se mostrou que 80% das mulheres se reproduziram e apenas 20% dos caras se reproduziram. E o pessoal começou a montar teoria em cima, coisa e tal, sobre sempre seria assim, tal. Mas aí eu pensei num detalhe, gente, vocês não estão esquecendo nada, não? Vamos pegar assim, 300 mil a.C. pra cá, que é mais ou menos o tempo em que surgiu a humanidade. Pelo menos a humanidade mais primitiva. Porque se a gente for pegar os primeiros hominídeos parecidos conosco surgiram há mais ou menos 1 a 2 milhões de anos. Vamos levar em consideração uma coisa. Primeiramente, a natureza daquela época era extremamente predatória. Não tem que dizer. O ser humano era presa, ele era caçado o tempo todo. Ah, mas o ser humano atual tem um olhar de presa. Sim, porque ele caçava, mas ele era muito mais caçado. Tanto é que se você vê uns crânios mais antigos dos humanos, você vê que os olhos deles são um pouco mais afastados que os nossos. Porque ele tinha tanto que focar na presa, quanto focar nos arredores para se proteger dos predadores. O ser humano era caçado, ele era preso, ele não era caçador. Só quando surgiram as primeiras civilizações é que isso começou a mudar. Ou seja, já temos esse primeiro ponto de o porquê um cara se reproduzia com 4 seres de luz. Natureza extremamente predatória. Não tínhamos nenhuma defesa natural. Não tínhamos garras, chifres, veneno. Só tínhamos nossa força e alguma coisa que a gente fazia com osso ou pedra. Uga. Segundo, por causa da natureza extremamente predatória, a expectativa de vida média do ser humano era extremamente baixa. Estudos revelam que muitos dos homens das cavernas antigos, olha essa. Muitos dos homens das cavernas lá das antigas viviam no máximo até os 32 anos de idade. E se a gente levar em consideração que o macho humano, atualmente pelo menos, ele começa a entrar no seu período de gerar o esperma e tudo mais, por volta dos 14 aos 16 anos, no máximo aos 18, e que ele atinge maturação sexual nos 20, que é onde termina o crescimento masculino na maioria das vezes, se a gente levar em consideração isso, e principalmente que as seres de luz eram coletoras, chegamos numa única conclusão. Os homens morriam pra dedéu durante mais de 300 mil anos. E por analogia, na verdade não por analogia, mas sim por consequência, a gente também chega numa outra conclusão. A escassez masculina era gigante. Ou seja, por que tinha 4 seres de luz para um cara? Porque literalmente muitas vezes só tinha isso. Tinha pouco homem para muita fêmea. E as fêmeas brigavam entre si. Porque assim, todo mundo sabe que a ser de luz gosta de atenção. E na época a briga de atenção era aquela que tivesse mais atenção no macho teria a primícia dele. A primícia da proteção, e principalmente a primícia da reprodução. Ela seria, entre aspas, melhor reproduzida e teria muito mais chances de deixar descendentes dele. A seleção natural darwinista funciona assim. Tanto é que os seres de luz, com o passar das eras, desenvolveram uma proeficiência na dança
e nas artes de gestuar o seu corpo muito grande. E como todo mundo sabe, ou pelo menos quem estudou, sabe que na natureza a dança é para atrair parceiros. Muitas espécies de aranhas dançam para atrair parceiros. Pavões dançam, entre grandiosas aspas, ariçando suas penas para atrair fêmeas. Muitos animais da fauna e da flora, sejam aves, mamíferos, répteis, anfíbios, eles utilizam do artifício da dança para atrair o seu parceiro. E se os seres de luz têm muito mais proficiência na dança, no gestuar o seu corpo, de usar o seu corpo, só significa uma coisa: no passado elas tiveram que usar isso ao seu favor. E se elas usavam isso a seu favor, era por um único motivo, para atrair a atenção do macho. Tanto é que, na verdade, eu expliquei isso num vídeo anterior, lá no vídeo passado, sobre o fato de que as seres de luz, na verdade, são as individualistas. Não existe essa sororidade, não existe. Como eu falei lá, é fabricado. Os homens em si são os coletivistas. Os homens em si têm muito mais facilidade de gerar coletivo. Por quê? Porque no passado tinha pouco cara, morria geral e tinha muito mais taxa de sobrevivência e de conseguir uma boa caça se todos trabalhassem juntos. O mais forte ia na frente e também era o que sobrevivia mais, porque os mais fracos morriam. E eles traziam a provisão e os que sobravam, os seres de luz, tinham que lutar por eles, pela atenção deles. Tanto é que esse é um dos motivos de um homem ter muito mais capacidade, porque a evolução propeliu esse tipo de homem. Mais forte, mais rápido, mais focado, podendo fazer só uma coisa por vez, mas tendo total foco naquilo, mais inteligente, mais forte. Por quê? Porque foi isso que sobreviveu. E principalmente a ideia natural de um coletivo masculino. Os caras têm facilidade de gerar coletivo. As amizades masculinas duram muito mais que as femininas, mesmo que os estudos femininos digam o contrário. Pode notar, as amizades femininas duram muito pouco. Dificilmente tu conhece velhas amigas desde a infância, mas tem cara aí de bar que é amigo desde o tempo do pai. Que a amizade já é interfamiliar, já é geração, é o avô que foi pro pai, que foi pro filho, que depois vai pro neto. Ou seja, a gente é descendente de poligâmicos compulsórios, não por vontade própria ou vontade da natureza, entre grandiosas aspas, ou da biologia, mas sim por necessidade. Tanto é que o cara fala uma frase muito engraçada e muito boa. Eu digo engraçada entre aspas porque ela é uma verdade, só que muitos negam. Que ele fala: a natureza tá pouco se lixando pra você. Ela vai exterminar a fraqueza. E não vence o mais bonito, o mais forte, o mais rápido ou mais inteligente, e sim o mais adaptado. Aquele que consegue superar as dificuldades da natureza. Esse é o que se reproduz. Não é o mais bonito, não é só o mais forte, o mais rápido ou o mais inteligente. É aquele que se adaptou melhor a ela. E principalmente aquele que conseguiu transpor o limite da natureza. Porque se os seres humanos têm essa ideia de espiritualidade, de transcendência, é um fato também evolutivo. Desde que o ser humano se indagou, e principalmente entre grandiosas aspas, desculpa aqui que dá uma engasgada, de que ele descobriu o outro lado, o além, o ser humano se tornou muito mais, digamos assim, evoluindo muito mais para tentar entender as coisas, superar a natureza. Vocês podem até achar estranho, tipo, falar, é o mais adaptado, sendo que o mais adaptado foi o mais forte. Assim, o mais adaptado foi aquele que tinha o melhor dos mundos. Não adiantava você ser muito forte se você não tinha muita cabeça ou muita velocidade para fugir do predador. Não adianta você ser muito rápido se você não tem força para bater de frente com o predador. Não adianta você ser muito inteligente se você não consegue aguentar o tranco. Quem ganhou foi o mais adaptado, aquele que tinha o melhor dos mundos.
É isso que significa evolução. E principalmente esse foi o motivo de o porquê somente 20% dos homens se reproduziram com 80% das seres de luz. Porque morria para Dedéu e sobrava pouco homem para uma cacetada de fêmea coletora. Ou seja, não é porque era uma coisa da natureza, não. A natureza forçou os humanos a isso. Porque se a gente for olhar por olhos naturais, não humanos, mas por olhos naturais, a maior parte dos animais é monogâmica no sentido de que só tem um parceiro por vez, por reprodução. Poucos são os animais que têm haréns. Pouquíssimos, na verdade, têm haréns. Uns exemplos mais clássicos são leões e gorilas, e chimpanzés também. Eles têm mais de um parceiro por reprodução. Mas os outros animais só têm um parceiro por reprodução. Isso foi uma característica evolutiva que foi passando com o tempo. E não há black, não há red que mude isso. É a verdade, é a realidade. Então, quando você for dizer esse negócio do um homem e 4 seres de luz, pense nisso, pra você não estar falando merda. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima.